Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu quando o assunto é histórias de sucesso, empreendedorismo e como é de praxe, tem aqui uma história de sucesso para contar para vocês, um empreendedor de renome aqui no mercado imobiliário português, que eu já vou apresentar para vocês. Mas também como é de praxe, antes de mais nada, apresentar aqui os nossos patrocinadores, agradecer o patrocínio da Eidence, que é uma das empresas que faz com que esse projeto aconteça. E o que é a Eidence, né? Puro e duro, é uma agência de marketing de performance que ajuda o seu negócio a alavancar através de canais digitais. Então, se for o momento do seu negócio de ter um canal digital para crescer e alavancar a venda, deixa ali o seu contato no eidence.io. A gente usa de ferramentas como Google Ads, YouTube Ads, Meta Ads para fazer o negócio crescer. Então, deixa lá o seu contato e a gente entra em contato direto com vocês. Sem mais delongas, Hugo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. João, obrigado, antes de mais. Tamo junto. E Hugo, como já também é padrão aqui, eu costumo fazer uma provocação no início de pedir para o convidado se apresentar, definindo, né? No caso, quem é o Hugo? Ok. Hugo, 33 anos, casado, pai, muito bem casado, pai muito feliz, tenho um filho maravilhoso, uma esposa maravilhosa, fui abençoado, também fui esperto. Qual é a câmera que me está a gravar? Só para eu saber, aquela ali? Essa mesmo, essa mesmo. Fui esperto. É para a câmera 3 que fui você esperto fala. porquê? Porque eu casei com a minha melhor amiga, de quem eu era amiga há 15 anos. Olha. Então mantive ali próxima e... Exatamente. E depois casámos, pá, tem um casamento incrível, filho maravilhoso. Profissionalmente, eu era jogador profissional de futebol. Poucos sabem, até porque eu não promovo muito. Não, mas tem uma pinta de jogador mesmo, cara. Não tinha falado isso, que eu não tinha essa ideia, mas boa. Joguei no Vitória, nas camadas jovens. Sou internacional sub-21, tipo aí para o Espanhol de Barcelona na altura. E quando estou ainda ligado ao Vitória, estou emprestado ao Vizela, que hoje em dia até joga na Primeira Liga. Na altura não jogava, estava na segunda Divisão B, se não estou em erro. E... sou convocado para a Seleção Nacional e apanhei uma infecção gravíssima que tive 4 meses parado, perdi mais de 10 quilos, tive uma infecção mesmo no sistema imunitário, tipo, por acaso mesmo perto de morrer. E você tinha quantos anos? Tinha 21 na altura, tinha ido ao sub-21 da Seleção Nacional, pá, minha carreira aí abrandou imenso. Acabei por voltar, mas admito que nunca mais consegui chegar perto da forma física que tinha. Pá, ficou sempre ali alguma coisa que nunca mais me permitiu, mas fui desenvolvendo na mesma. Depois assinei pelo Varzim, no Varzim recebi o prémio melhor jogador, fui para o Beira-Mar, e desenvolvi ainda para o Friamundo. Cheguei para o Rápido Bucareste na Roménia. Estava lá, para quem conhece, o Aponar, que jogou no Futebol Clube Porto, e fui para lá com um contrato prometido aqui. Cheguei lá, os valores eram outros. Liguei com um empresário e disse assim: olha, quero ir para Portugal. Cheguei a Portugal, disse que não queria jogar mais futebol. Tinha 25 anos na altura e fui para o Martin Multinível. Os meus pais têm negócio próprio, têm a empresa deles de distribuição alimentar, mas eu não acredito em, e isto é mesmo sincero, não acredito em... Eu ia chegar àquela empresa e ia-me colocar num cargo simplesmente porque eu era filho de patrão. Não era porque eu merecesse nada. E então eu tinha entrado em contacto ligeiro com o desenvolvimento pessoal, que mudou imenso a minha vida. Mudou imenso a minha vida. E chego, disse aos meus pais então que ia para o Martin Multinível. Pai, passei o pão que o diabo amassou. Foi bater. Qual empresa que era? Era World Ventures, uma empresa de vender viagens. Serviço, vendia um serviço para viajar e depois as pessoas tinham concierges que podiam... Hoje tem marketing multinível de todo tipo de negócio, né? Tudo. Pá, mas aquilo ensinou muito. Bati porta a porta, aprendi perfeitamente muito, né? O que é ouvir ou não. Acho que uma das dificuldades da nossa sociedade, e cada vez mais, é as pessoas não estarem habituadas ou não. E como eu costumo dizer, para mim é mato neste momento, porque eu ouvi tantos nãos. Eu apresentava aquilo 10, 14 vezes por dia, eu ouvia não. Às vezes passava 3 dias a ouvir nãos. Que isso, é. E você já começou a desvincular do processo? Então tipo, comecei a ir a muita formação de vendas. A formação não era depois só vendas, era muito também de desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal é muito como é que nós comunicamos connosco, qual é a melhor maneira de nós pensarmos, que livro é que devemos ler, porque é que nós devemos seguir histórias de sucesso, a quem é que nós devemos dar ouvidos, a importância do grupo que nos rodeia, pá, e mudou completamente a minha vida. Eu era alguém super disfuncional, pá, vinha do mundo onde se fala, são conversas de balneário, é carros, é noite, é futebol, é muita testosterona, porque é só homens a ver quem é que é o líder, praticamente, quem é que se vai afirmar mais sempre no balneário, muita testosterona. Então era alguém disfuncional. dentro do meu padrão comportamental. É uma linguagem que eu uso muito porque eu depois, no meu percurso, mais conheci o Alexandre Monteiro, famosíssimo, acho eu, do livro de Decifrar Pessoas. Sim, acho que é o livro mais vendido em Portugal neste momento. Ele tem
É o de óculos? Exatamente. Ele já foi eu fiz uma formação com o Paulo, que ele foi dar aula, o Alexandre. Ele é gente boa. Top. É meu mentor, adoro. O Alexandre depois ensinou muito comportamento humano. E então foi eu vou ter ele cuidado depois... aqui com as minhas expressões faciais para não entregar o ouro, mas pode continuar. Eu já não ligo, ele já me descuseu todo a mim. Ele já me descuseu. Então depois conheci o Alexandre no processo, mas até foi antes. E pronto, tenho o contacto com o desenvolvimento pessoal, comecei a ficar cada vez mais funcional, começar a perceber como é que eu devia comunicar, como é que eu devia comportamentar, como é que eu devia falar comigo próprio. Estou neste percurso e que depois também comecei a sentir desgaste, comecei a perceber que aquilo foi muito porreiro para eu ter iniciado, mas não era aquilo que eu queria fazer a minha vida, porque eu sempre gostei de ramo imobiliário. Porquê? Porque os meus pais sempre tiveram minimamente ligados, eu sempre... Eu até aos meus 14 já tinha vivido em 3 casas, os meus pais depois compraram um pavilhão para a primeira empresa, compraram para a outra, às vezes quando íamos para o Algarve, o meu pai e a minha mãe tinham o fascínio de irmos até à Quinta do Lago, era aquelas mansões incríveis, não era para comprar nada que nós não tínhamos dinheiro, era só para ver. Mas aquele soltou um gatilho em mim, do ramo imobiliário, e eu até estou muito associado ao ramo de luxo e provavelmente é pela crença que eu tenho dessas visitas que eu ia fazendo ali ao Lobo, Quinta do Lago e aquelas mansões e ficava sempre fascinado assim, como é que se constrói isto, como é que será que se tem uma casa destas? E surge isso que eu sempre quis ramo imobiliário, não estava na altura, e leio o livro Pai Rico, Pai Pobre. Numa dessas formações pedem para ler, eu dou o livro à minha mãe e surge a ideia, vamos nos conectar ao ramo imobiliário. E nós tínhamos na altura alguns imóveis que próprios, era o pavilhão da empresa, a casa, e tínhamos depois mais alguns pequenos negócios como um supermercado e ainda uma clínica veterinária onde os imóveis eram nossos e nós trespassávamos o negócio. E então aí depois, já com 28 anos, proponho à minha mãe em sociedade abrirmos, e que acabou por ser do meu pai, da minha mãe, minha e da minha irmã, abrimos a sociedade. Eu fiquei como em Portugal chama-se diretor, não se usa a expressão CEO, fiquei à frente da empresa, vamos chamar assim, que é assim que se fala em Portugal. Fiquei à frente da empresa e começámos a montar o quê? Estratégia para todos os anos nós aumentarmos o nosso portfólio. E é uma empresa imobiliária ou de investimento? É isso mesmo. Nós começámos como mediação imobiliária, foi na altura uma ideia da minha mãe, estava a começar o ramo a despoltar. Então nós começámos com mediação imobiliária. Nós sempre fomos investidores de pequenas coisas. A partir da minha entrada foi quando nós começámos a acelerar mais esse mesmo processo, mas começámos mesmo com mediação. Hoje em dia já não fazemos, hoje em dia fazemos algo que nem é muito usual em Portugal, chama-se Davos Luxury Concierge, porque aquilo que eu faço para clientes meus, eu sou um concierge de luxo para quem quer investir em Portugal, ok? Boa. Desde marcar o voo, buscar o aeroporto, restaurantes, eventos, preparo o plano, encontro o gabinete de arquitetura, a contabilidade, o advogado, vou à Câmara Municipal pelos meus clientes, reúno com todas estas entidades por eles. É tipo chave na mão. Praticamente podemos fazer isso, mas comecei com mediação imobiliária, que também me ensinou muito. Eu trazia a experiência de venda do marketing multinível, apliquei-a, correu super bem, mas senti que estava a perder oportunidades, porque nós éramos investidores acima de tudo, e esse sempre foi o nosso core business, era no investimento que nós queríamos ingrar. O nosso plano é de rentabilidade passiva, ou seja, nós investimos a longo prazo, compramos para arrendar. Também já chegámos a fazer operações de comprar, reabilitar, vender, ou comprar para ceder posição, mas o core business é comprar para arrendar. É aí que está o mais de 90% do nosso portfólio. E então, nós começámos a mediação e eu começo a perceber que nós estávamos a perder muitas oportunidades, e normal. Porquê? Porque as imobiliárias começaram a olhar para nós como adversários e não como parceiros. Tentámos na mesma, fomos fazendo, até que disse: mãe, está a correr bem, mas estamos, na minha opinião, a desviarmos aquilo que é o nosso core business e estamos a perder mais que aquilo que ganhamos. Então passámos para aquilo que eu já fazia por alguns clientes, hoje em dia super apoiado aí, definido aí, e ainda estamos a cada mês que passa a lapidar mais. Até, imagina que porque o nosso website ainda era imobiliário, agora sim, é um website que está a ser criado, é mesmo para concierges. Todo o nosso serviço agora é apoiado aí, deixamos vender imóveis, somos parceiros de imobiliárias nas mais diversas cidades. Identificamos entre Guimarães, Braga, Porto, Lisboa, quem é que é imobiliária para um imóvel deste segmento, qual é a imobiliária apropriada para este segmento. Se juntam a demanda com a oferta. Exatamente, então. E entregamos o nosso cliente e somos parceiros, ok?
e somos E parceiros a transação, o ganho de vocês está na transação. venda? Na transação, depende do pacote. Se for o pacote Luxury, está na transação. Se for o pacote Luxury Plus, está na avença. Porquê? Porque nós fazemos toda uma série de processos, como identifiquei há bocado, pelo nosso cliente. Ah, ok. Logo, Você aquilo- precifica isso. Aquilo dá mesmo muito trabalho, como deves imaginar, Claro que sim, reunir claro com que estas sim. entidades. Nós praticamente somos o clone do nosso cliente cá em Portugal, porque eles, por exemplo, eu tenho clientes na Suíça, em Geneve, mais propriamente, tenho clientes em LA que não podem estar cá fisicamente, estou eu cá fisicamente comigo. Eles assinam um contrato comigo de exclusividade, ou seja, em que eu os represento a título exclusivo, e seja para comprar ou para vender, é a Davos, ou neste caso, era até então era o Hugo Lopes, neste caso agora até é a minha própria empresa, com os meus pais, que trata todo esse processo. Muito À bom. parte disto, somos investidores, como te falei há bocado, todos os anos, entre 1 a 3 imóveis, é o objetivo de aumentar o nosso portfólio. Eu também faço os meus investimentos próprios, mas pronto, por empresa é onde está o maior volume de imóveis que também detenho, em percentagem, como é óbvio. Sim. E um pouco assim da minha história, até já Muito mais fixe. alongada, foi assim Não, que... não, isso é interessante porque já vai de encontro com uma das perguntas que eu ia te fazer, que é até um passo atrás do que você já contou da sua história, que é entender como é o enquadramento do mercado imobiliário hoje em Portugal. Porque é com certeza de interesse de muita gente, porque a gente Sim. sabe que é um mercado super aquecido, e aí a gente vê revoltas por uma parte da população quanto o preço das rendas e tudo isso, e também do outro lado uma oportunidade no mercado, porque é um país muito procurado para a quantidade de oferta que tem, né? Então para o investidor acaba por ser bastante interessante. Existe uma revolta enorme das rendas, até agora do plano mais habitação por causa da mudança do alojamento local, só que é um equilíbrio difícil de encontrar. Por um lado, nós estamos na perspectiva de alguém que ganhou dinheiro, que poupou, que vai ao banco, que dá um sinal, que faz um esforço enorme para conseguir pagar o investimento que está a fazer, que até pode ser a crédito, é algo que eu acredito muito, contrair dívida para gerar riqueza. Claro. E está a fazer um esforço para pagar aquilo, tem umas poupanças, investiu e precisa de cobrar uma renda que lhe suporte o pagamento ao banco, e ainda mais hoje que as taxas subiram demasiado e está difícil, ou seja, os pagamentos subiram muito, em 80%, 100%, até para quem estava mal negociado, superior a isto. Estou a ajudar muitos amigos meus a renegociar, juntamente com parceiros meus, porque para alguns subiu mais de 100%, o que ia dizer um palavrão, mas o normal. é normal, vamos utilizar a expressão, é normal. Do outro lado, está alguém que também tem um salário médio, ou um salário até alto, ou um salário até baixo, e procura um imóvel dentro do salário que tem, e a renda é alta. Já não diz assim, consegue. Meu Deus, já não há rendas como havia antigamente. Então não há o melhor dos dois cenários, é um equilíbrio difícil de encontrar entre cobrar, quem investe quer cobrar uma renda para tentar tirar a maior rentabilidade possível, ou até só conseguir pagar o empréstimo, do outro alguém que quer encontrar uma casa para arrendar, para viver, e é difícil porque, primeiro, em Portugal há poucas. O normal em Portugal, nos períodos entre 1970 a cada 10 anos construía 700 mil casas. Nos últimos 10 em Portugal acho que não chegou às 120 mil, ou seja, diminuiu muito a construção. Logo, há muito menos oferta, as rendas são ainda mais altas, os valores a pagar ao banco são ainda mais altos, as pessoas querem aumentar as rendas, e do outro lado estão pessoas que também querem viver e que não conseguem suportar as rendas. Então é um equilíbrio super difícil. E eu próprio, eu sou o produto dos dois. Claro. E eu faço aquilo que ensino. Eu vivo arrendado, eu não tenho casa própria. Aquilo que eu ensino, a nossa casa própria, aos meus olhos e aos olhos de pessoas muito bem-sucedidas, é um passivo, exatamente, porque tu não tiras rentabilidade dela, a menos que tenhas um andar de moradia e tu vives no piso de cima e rendas o piso de baixo. Ou tens este tudo maravilhoso. Exato. Mas está certo, está no caminho, produtor. Mas é isso mesmo, ou seja, tu, se não tiras rentabilidade, aquilo é um passivo para ti. Logo, eu vivo arrendado, a minha renda é paga por investimentos que eu tenho, que me pagam o valor da minha renda, praticamente vamos dizer que não sou eu que a pago, e depois também sou investidor e também cobro renda, e eu também pago bastante pela minha renda. Eu pago bastante pela minha renda, eu tenho T3, e já te disse onde a gente mora até perto, exato. Ali tenho um valor alto, mas também sou investidor, e também quando faço investimentos dentro do meu segmento, que não é padrão alto, o meu segmento, estou agora a fazer 3, mas para esse padrão, mas vão ser os primeiros, ainda nem sequer estão prontos. Até agora sempre foi padrão médio, mas dentro do padrão médio tento colocar a renda que me dê suporte depois ao que eu tenho contratualizado com o banco. Então este equilíbrio, como te mencionei há bocado,
é difícil de encontrar. E eu posso falar dos dois porque eu estou exatamente nas duas posições. Não, eu concordo. E eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é que eu vejo muita gente botando a culpa no governo, mas não é... Tipo assim, na minha visão, é a lei básica da economia, né? Oferta e demanda. Se tem muito pouca oferta para a quantidade de demanda que está existindo em Portugal, é óbvio que a renda aumente, é óbvio que... Mas aí muitos falam da especulação de estrangeiros, né? De pessoas mais... Porque você falou de duas personas. Uma que é aquele que junta para investir e fazer do imobiliário também uma fonte de renda. E aquele que vive com o salário e paga a renda. Mas tem aquele que chega aqui e compra 3 apartamentos, né? Sim. Que tem um padrão de vida muito superior à média portuguesa, ou o que é que seja. Vem aqui, faz altos investimentos, especula a renda e tudo mais. E tá tudo bem, é o dinheiro dele, ele olha como um mercado seguro, uma moeda forte, fala, faz sentido investir. E muita gente também olha essa pessoa como vilão, o que eu também não acredito, que é só parte do jogo, né? Não. E eu queria ver a sua visão antes sobre essa questão de a culpa é de quem? Que você também já falou que é meio que balancear entre os dois lados. E depois eu queria entrar na seara do morar arrendado ou morar pagando, porque você deu um bom exemplo, né? Que seus investimentos pagam a sua renda. E no Brasil é indiscutível, porque lá você comprar uma casa, você parcelar durante 30 anos igual aqui, você paga 2 casas, pelos juros que é. E aqui é um juros mais acessível. Então, no final, é um passivo. A sua renda de casa também é um passivo que um ativo seu paga. Mas esse ativo seu também não poderia estar pagando a parcela da sua casa, entende o que eu quero dizer? Qual é que queres ir primeiro? É essa já? Não, é que você escolheu. Já joguei 2 bombas. Então vamos a essa primeiro e assim voltamos atrás. bem, não te esqueças, porque atrás, o que perguntaste atrás foi interessante e também quero tocar nesse ponto. Quanto a isto, depende de quem é que tu queres ser. Vou dar um exemplo, um colega que me procurou para reunir comigo e que me perguntou. Tinha o terreno já comprado, projeto aprovado, licenças para levantar, caderno de encargos feito relativamente ao valor. Mas é alguém que é investidor imobiliário e é também empreendedor, tem a sua própria empresa, os lucros que tem vai investindo em imobiliário, já vai em 5 imóveis próprios, alguns deles até são multifração, porque são prédios, tem várias unidades dentro do mesmo, está a correr super bem, ajudei-o quase em todas essas operações e está super feliz e quer continuar a desenvolver, só que se fizer casa nunca mais, não pode voltar a comprar. Porquê? Porque a taxa de esforço em Portugal é apenas 50%. Significa que se tu ganhares um salário líquido de 2.000 euros, ou seja, já tens que tirar à volta, e tu sabes, de mais de 13,5, a empresa tem de pagar mais de 13,5, que é uma realidade, acho que ela anda à volta dos 3.700, que é brutalíssimo já para uma empresa poder pagar isso, infelizmente em Portugal, por causa do... Você quase paga 2 salários para pagar. Exatamente. Para tirares 2.000 euros de salário, primeiro significa que pertences a 2%, a 5% da população portuguesa, se tirares esse salário. Mas imagina, tu se tirares esse salário e decidis, e neste momento construir uma casa que anda à volta dos 300 ou 400 mil euros, acabou a tua taxa de esforço. Você já não porque consegue fazer a tua prestação vai ser superior a 1.000. Até se calhar tens a tua esposa ao teu lado e consegues a aprovação do crédito, mas depois já não consegues fazer mais investimentos. Ou seja, tu podes ter a tua casa própria, mas durante os anos, a menos que depois consigas juntar dinheiro e ir fazendo amortizações ao crédito, mas também é dinheiro que vais deixar de tê-lo para poderes ter a tua qualidade de vida, que é isso que eu acredito. E ainda agora estive num hotel maravilhoso, levei a minha família, fizemos uma viagem fenomenal. Não vou falar do hotel, que não é para isso que aqui estamos, mas só se ele pagar o patrocínio. Mas o melhor hotel que eu já tive. Começou pela parte que eu adorei, que tinha 2 concierges por quarto. Isso é diferenciado. E podias pedir tudo que quisesse. Uma coisa inacreditável. Então é um foco que você também quer dar, que é a experiência, qualidade de vida. É isso mesmo. E eu, Hugo, prezo qualidade de vida. Então, imagina, tu até conseguiste, com o teu salário, até tiveste um pequeno aumento na tua empresa, a tua empresa conseguiu começar a pagar mais, ou a empresa para quem trabalhas pôde pagar ligeiramente mais, não te vão aumentar 1.500 euros de repente. Isso não acontece em Portugal, sabes isso? E até conseguiste juntar 20.000 euros num período de 5 anos e vais amortizar o crédito e estás todo contente, mas voltaste a ficar sem 20.000 euros para voltar a ter experiências com a tua família. E então eu acredito nisto. E eu estava a construir a minha própria casa, estava a fazer a minha casa com piscina, com a minha esposa, pensámos em tudo, e em novembro do ano passado eu começo a ler, porque eu gosto de ler Bloomberg, The Economist, começo a ler que as taxas nos Estados Unidos, primeiro comecei a analisar que os Estados Unidos estavam a imprimir dinheiro a mais. Se não estou em erro, acho que não vou dizer asneira nenhuma, se eu tiver, peço-me imensa desculpa, acho que 90% do dinheiro que existe, do dólar que existe, foi imprimido nos últimos 3 anos, o que é uma brutalidade. O que é uma brutalidade isto. Sim, é no pós-pandemia, o Joe Biden assumiu. E eu sempre aprendi isto. Tu prevês o futuro aprendendo o passado.
Claro. Eu tenho. O Rei Dálio fez agora um vídeo sobre a New World Order a falar sobre isso. E eu tenho, em agosto do ano passado, um story, até ainda feito na casa do meu pai, a falar exatamente isso. Se querem prever como é que o ramo imobiliário vai para a frente, vejam como é que ele se comportou no passado. E nós temos em 1920 uma peste espanhola e a Primeira Guerra Mundial. O que é que nós temos agora? Covid-19, guerra na Ucrânia. E tivemos uns loucos anos depois, e aqui tivemos uma enorme impressão de dinheiro. Eu digo à minha esposa assim: as taxas vão começar a disparar como malucas. Antes de disparar. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Assim, as taxas vão ter que disparar. Não pode haver uma impressão de tanto dinheiro. Vai dar ruim. Depois, no Covid, houve aquele período em que as empresas não tiveram que pagar os empréstimos que tinham, até os pessoais e as próprias empresas, assim. Está uma bola demasiado grande. Está os Estados Unidos a imprimir esse dinheiro. Está o Banco Central Europeu, onde imprimiu, se não estou em erro, 700 bilhões. Ou seja, está uma brutalidade de dinheiro que não existia, de repente a inundar o mercado. A única maneira de fazer isto é retirar poder de comprar as pessoas. Sim, E a vai ter que inflação dar vai ruim. estourar. Então eu começo a preparar a venda da nossa casa. Tentei ainda em março fazer uma taxa fixa no Banco Inter e eles, não faço a taxa fixa, não lhe compensa assim. Ok, Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. vamos achando que imagino que eu sou muito maluco e olha, dê ao maluco aquilo que ele quer. E tinha razão, porque daquele mês de março para a frente as taxas foram sempre a disparar. Março de 2022, sempre a disparar. Eu disse à minha esposa: Isso ainda foi a tempo de vender a sua casa. sim, confias em mim, vamos vender a nossa casa, vamos arrendar e não vamos ter mais problemas nenhuns. Vendemos a nossa moradia, tínhamos comprado por um valor, conseguimos o valor que eu queria, mas também só vendia se fosse para aquele valor. Com aquele valor investi em vários imóveis e aqueles vários imóveis pagam uma renda suficiente para eu Você pagar paga a a sua renda da renda. minha casa, água, luz, comida, e não me sobra dinheiro. Isso é Se brutal. desse, eu não estou a falar dos investimentos da empresa, porque eu na empresa o objetivo é não tirar dinheiro para, no ano que nós definirmos, ter aquele número de imóveis para termos aquele volume de rendas. Então nós reinvestimos 100% do que ganhamos por empresa. Estou a falar a título particular. Os investimentos que eu faço pagam. Porque é que eu não quero para já ter casa? Para ter o meu nome livre e para poder continuar a investir. Porque esse é o meu perfil, que era aquilo que eu dizia há bocado. O perfil do Hugo é querer alavancar-se cada vez mais e construir a sua riqueza através do ramo imobiliário. Muito fixe. Este sou eu, e é por isso que eu não vi. Pá, e depois tens o seguro de vida, seguro multirriscos, entre outros, que te vão inviabilizar imenso coisas que possas fazer para a frente. Pronto, isto depende do teu perfil. Mas eu quero ter uma vida perfeitamente normal. Compra casa. Não tem problema nenhum. Não E está aí errado. tem outro fator também que meio que te prende no lugar, né? Porque eu tô falando como alguém que vem Sim. de fora. Completamente. Então- Ainda bem que tocaste nesse ponto. E eu, por exemplo, em novembro vou ao Dubai. Muitos amigos meus ainda não sabem. Quando tu lançares, vão descobrir. Eu vou A ao sua Dubai. sorte é que tem um gap entre gravar e lançar, porque senão já Eu ia ser spoiler. estou a pensar em mover-me para lá, vou perceber o que é preciso, quanto é que eu necessito para viver lá com qualidade. Não vou para o Dubai para viver de qualquer maneira. Ou tenho a qualidade, tenho cá, ou não vou. Simples. Então vou lá perceber o que é que eu necessito para viver lá com a mesma qualidade que estou cá, como é que eu posso colocar o meu filho lá num bom infantário, como é que eu posso aceder aos vários serviços que são necessários para tu teres a tua vida descansada, pelo menos a nível mental. E estou a pensar em ir para lá. Se não for, também não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas isto, há parte de um negócio que eu quero criar que está muito difícil, que é em Portugal, do governo português. Eu idealizei juntamente, a ideia foi minha, depois encontrei uns sócios que me quiseram apoiar, uma maneira revolucionária de venda, algo que ninguém está a fazer a nível mundial. Uma empresa que, se conseguisse montá-la, era faturava, não é brincadeira nenhuma. Mas você quer dar o spoiler aqui ou Não, você só não, vai não, deixar não, esse não, gostinho e não não, vai só explicar o que é? Não posso. Não posso, porque hoje em dia. Porra, aí é foda, e chega aí é muita gente. É uma e empresa revolucionária, um modelo de venda que ninguém tá fazendo, fica pro próximo episódio. Se eu falar, há muita gente que pode poder metê-la no Sim, mercado. sim, Noutro sim. país, por exemplo, vocês têm um alcance enorme. E provavelmente, se calhar, no Brasil até legal. Em Portugal, existe algo que se diz que não se pode ter um monopólio de nenhum tipo de negócio, mas há uma empresa em Portugal que infelizmente pode, Exato. em conjunto com o governo, então pronto. Não pode ter monopólio se não for em conjunto com o governo. Está difícil, mas provavelmente quem vai ouvir acha que este rapaz é maluco. Eu faturo para cima de 100 milhões com esse negócio, se conseguir montá-lo. Infelizmente, está difícil no Dubai. Sei que eu posso fazer e é um dos motivos também pelo qual eu estou a pensar ir para lá viver. Mas pronto, é algo que
ainda está Não, mas a eu achei decorrer. de qualquer forma a sua partilha brutal, porque eu vou fazer um Pô, sei, corte porque com vai- essa parte vai- e falar assim, se inscreve pra saber qual é o negócio. E depois eu digo, infelizmente eu também não sei, não, mas... E depois se você fizer em Dubai já dá pra dar o spoiler. Não, mas isto foi para ir buscar o quê? A parte de eu poder mover-me para qualquer parte do mundo a qualquer momento. Exato. Não estou a Isso não tem alavancar, não preço, tenho que isso não vender tem a minha preço. casa. Amanhã faço contas com a minha senhoria e vou à minha vida. É Simples. isso. E Simples. isso faz toda a diferença, mas muito bom. Eu percebi então também que tem muito um fator timing também, porque o momento que você tá e a mentalidade que você tem Claro. te ajuda muito a falar, não, o que eu priorizo é isso, então Claro. eu vou nessa direção. E faz todo sentido. Claro. Na minha visão também, porque a minha namorada de cá, e quando eu conheci ela, era muito tipo, quanto antes comprar casa, melhor. E eu não sei por que a malta aqui é assim que der, compra casa. Casa, ter Sabe? filhos e curso, não é? E o curso. Não, é Acabar real, o curso. exato, tirar o curso. Enfim, o curso tivemos, os filhos é mais pra frente, mas a casa eu também acho, e hoje ela já tem mais essa mentalidade e já percebe essa lógica de que não tem necessidade de se fixar geograficamente no momento, Sim. e se for pra comprar, que mais seja como um investimento e não como moradia. É isso. Agora, claro que há um gap em Portugal que é qualidade de arrendamento. Pois, há esse gap mesmo. Eu já morei em Eu- algumas casas Eu aqui, posso encontrei dizer. aquele prédio que tu conheces, que é maravilhoso, mas se não fosse aquele, não fazia a mínima ideia para onde é que é em Guimarães. Que é a minha cidade natal, que é onde eu vivo. Porto há mais, Lisboa muito mais, mas há uma dificuldade de arrendamento, porque a maior parte dos bons imóveis estão em Airbnb. Então, né? Estão em Airbnb. Que podemos Pois. ir buscar ao que tu falaste há bocado do governo. Quem é que tem culpa, não é? Pois, Que que é a falaste há próxima pergunta, que era de quem que é a culpa, né? Porque a gente falou de 3 personas que, na verdade, a culpa no final é sempre do governo, para a população média. Mas a gente fala da persona que é o ricaço que vem de fora Sim. com capital e compra muito imobiliário aqui. A pessoa que é o meu senhorio, por acaso. Meu senhorio é um gajo mais velho que tem aí uma vida inteira de trabalho e começou a investir em imobiliário para ajudar na reforma. Então, Só dou onde- valor a isso. Exato. Ainda por cima é português? Portuguesa. Mas dá um trabalho do caralho pra ele, porque eu tô sempre a chamar ele por algum motivo. Mas aí primeiro esse e depois o que arrenda, né? O que vive do salário e arrenda. Sim. Então, qual que é a sua visão no sentido de... É realmente os especuladores, a culpa é deles, a culpa é da oferta, da demanda? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu habituei-me, e isto, o desenvolvimento pessoal, e maioritariamente até Alexandre Monteiro, ensinou-me a estar e a saber como viver. Não interessa quem é que nós escolhemos. PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Chega, não interessa. Vai sempre haver períodos destes. Isto são flutuações económicas que acontecem sempre. Não interessa quem é o governo, porque a culpa é do nosso comportamento consumista. Em que nós consumimos. O que é que eles fazem? Começam a criar estratégias para nos ir ajudando, não é? Os bancos, quando nós podemos começar a consumir mais, a partir de mais ou menos 2016, começou-nos a dar cada vez taxas menores, nós consumimos cada vez mais. Eu via pessoas com salários de 700 euros a querer comprar casas de 250 mil, porque uma taxa estava negativa, permitia, o valor era baixo, dava para os dois. 750 com 750 já 1500, eles pagavam e estavam tranquilos. Hoje em dia, se tiverem esse empréstimo, eles são sufocados. Então, Só porque que já foi para... Nós não já temos dobrou. educação financeira, e acho que é aí que está o problema. Que é, as pessoas olham assim, eu posso pagar agora. Ou estás a fazer um empréstimo a 30 anos, ou a 40. Vais pelo pagar durante esta linha temporal toda. Aqui não há pouco tempo, nós em 2008 tivemos o Euribor a 5, se não estou em erro. Ou 4,5, não interessa agora. Ou seja, estamos a falar, eu não culpo ninguém. Este é o panorama que está neste momento. Como é que eu dentro deste panorama me posso mexer? Como é que eu posso tomar as melhores decisões? Porque se eu me focar em quem é que tem culpa, eu só vou gerar energia negativa. E eu acredito muito nisto. E se Claro. tu te focares naquilo que é negativo e tentares culpar alguém, tu nunca evoluís. Então eu penso nisto. Isto é o que eu tenho. Como é que eu dentro disto me posso ajudar a mim mesmo? Como é que eu posso tomar melhores decisões? O que é que eu devo fazer para que a minha vida continue bem? Como é que eu posso investir? Onde é que eu tenho que ter cuidado? O que é que eu já não devo fazer? Por isso é que eu vendi a minha casa. Eu estava Claro. a construir casa, a Euribor estava baixíssima, e o que é que eu disse? É isto que está a acontecer, então é isto que eu vou fazer. Foi uma decisão estratégica e não emocional, né? Depois, a culpa também é de nós, porque somos consumistas demais. Cada vez mais nós consumimos muito mesmo. Jantar Você fora. já foi no Brasil ou na América?
Não, na América já. No Brasil não. Na América é pior ainda. Porque eu ia dar um exemplo. Quando você fala, nós somos muito consumistas. Ah, sim, muito mais. Muito mais. Esquece. Mas quando digo nós, não falo de português. Só falo do As mercado pessoas. mundial. Ah, achei que eram os portugueses. Eu ia falar, os portugueses ainda são poupadinhos. Nós somos consumistas e gananciosos. É o ser humano, não é? Então, ok. O ser humano em geral. O que acontece é da nossa ganância e do nosso querer de consumo. Porque nós queremos ganhar mais para poder consumir mais. É isso. É isto. Então tu vês o quê? Os bancos a imprimir demasiado dinheiro para cada vez tirarem mais comissões e poderem gastar na vida deles. Nós, pequenos, começámos a querer cada gastar mais, ter gastos acima daquilo que podemos. Eu lembro-me, tinha 12 anos, eu jantava fora uma vez por mês com a minha família. Hoje em dia... Você é sócio do seu restaurante já. De tanto que janta fora. Eu conheço ninguém que não vá pelo menos uma vez. Conheço ninguém, passa a expressão, que não vá pelo menos uma vez por semana ao restaurante. Não é? Sim. E aqui a experiência gastronômica é muito valorizada, né? Vocês comem bem. E paga-se muito bem para comer em Portugal. Sim. Já não há refeições a 15 euros, não é? Hoje em dia vai qualquer 15, 20, 30. Parece normal quase já pagar que 30 euros. 30, nem foi assim, não, cara, 60 euros. Cara, isso é quase 10% do que muita malta ganha ao mês. É, com certeza. Então, pronto. Também é desse. Os outros acabam por empolar o mercado um pouco, mas também não os culpo. Alguém que, por exemplo, que até tem clientes na Suíça, ou até pessoas no Brasil que investem muito cá, até agora americanos, que venham de outro país, ganharam dinheiro no outro país e vêm investir no nosso, eu vou criticar isso? Não, eu só agradeço. Pois, alguém que está a fomentar a nossa economia com dinheiro que eles trouxeram de outro país, eu agradeço. Se eles deviam ter tantas isenções fiscais como têm, pronto, deixo isso a quem está no governo para repensar. Se calhar não era o que eu faria. Não era o que eu faria, porque é que dá-se tantas isenções fiscais. É mais para incentivar que eles venham investir aqui, né? Mas tem um limite. Podiam pôr aí um ponto qualquer, como agora também a do alojamento local. Acho exagerado o que fizeram. Depois vão dar isenção fiscal a quem passava alojamento local a arrendamento de longa duração e quem tem arrendamento. E qual que é essa diferença já agora? Eles vão dar o pagamento... Não, eu falo do que é um alojamento local e do que é um... Ok, alojamento local é uma rentabilidade ativa. É tipo um Airbnb. É um Airbnb. Tu geres como um hotel. Então tens que estar lá ou tens que contratar alguém para gerir aquilo por ti. Ou seja, tens que contratar uma equipa que faça a gestão por ti e tens de saber que aquilo tem flutuações, tem taxa de ocupação. Eu prefiro... Ganhas mais dinheiro em alojamento local? Ganhas. Definitivamente ganhas. Claro que depende da cidade onde estás, mas maioritariamente ganhas. Hugo, que é a pergunta que me fazem. Então se sabes que ganhas, porque é que tu preferes arrendamento de longa duração? Porque eu sou um player a longo prazo. A longo prazo, qual é o período de deterioração do imóvel? Qual é a taxa de ocupação do imóvel? Eu, no meu arrendamento, eu limpo a minha casa 2 em 2 dias. Ou tenho alguém que vai o fazer. Eu pus quadros, vasinhos, carpetes. Porquê? Porque eu quero viver lá, porque aquilo é a minha casa naquele momento. Mesmo que eu estando a pagar um arrendamento de alguém, pela casa de alguém. Um alojamento local não. A pessoa chega lá só está lá, partiu que você... Vou ficar 3 dias aqui e foda-se isso. Entopa aí as canalizações. Exato. Não é? Destrói aí o imóvel, o cara que se resolva. É isso. Então, não, eu prefiro isso porque sei que o período de deterioração é muito menor, porque, primeiro, eu não gosto muito de trabalhar e então trabalho muito menos em rentabilidade, em arrendar de longa duração, porque no outro tenho que estar lá ou posso ter que contratar alguém? Posso. Mas pronto, acho que faz sentido aquilo que eu estou a dizer, que é, eu prefiro entregar alguém que vai cuidar deles. Os contratos em Portugal são de no mínimo 3 anos e sei que durante 3 anos o meu imóvel está ali. Claro que a pessoa durante esses 3 anos pode ter alguns períodos em que não consiga pagar renda, mas isso cabe a ti depois contratualmente. Os contratos são no mínimo 3 anos? Agora é a lei portuguesa. 3 anos? Então 3 quando, anos. por exemplo, onde eu arrendei é de 1 ano. Tu é que decides. O inquilino é que decide. Ou seja, o senhorito tem que te fazer um contrato de 3 anos. Tu anualmente é que comunicas que queres ficar mais 1 ou não. Se quiseres ficar os 3, ele é obrigado a dar-te os 3 anos. Interessante, não sabia. É obrigado a dar-te os 3 anos. Isso é muito interessante. O que eu estou dos 2 lados, e mais uma vez, é bom para uns, é mau para outros, porque... se tiver bons inquilinos, quanto mais tempo eles ficarem... Nós nem sempre temos bons inquilinos. Eu já tive inquilinos que deixam de pagar e sabe que a lei os protege e esticam isto demasiado. Tu não podes fazer nada relativamente a isso, que a lei protege muito inquilino, como tu sabes. Eu também sou inquilino e sei que a lei também me protege a esse nível. Na verdade, eu não sei Mas eu sou nada. um bom inquilino. Eu paguei adiantado 1 ano, portanto, eu sou um ótimo inquilino agora. Então, tem muita gente cobrando isso agora. Não sei, você deve estar cobrando também. Vários meses adiantados. Não, e neste momento, se não estou em erro, segundo o plano mais habitação, até é ilegal. Agora o máximo que podes pedir é 3 meses. Se não já ficou ilegal? Se não estou em erro, tu não podes pedir isso. Claro que vai haver sempre pessoas a pedir. Mas
pessoas chegam à frente para garantir o imóvel, né? Vou pagar um ano para sempre garantir. vai acontecer, mas segundo a lei, se não estou em erro, não quero estar aqui a mentir, acho que só se pode pedir 3 meses agora. Ok. De calções. E eu paguei um ano porque Garantiu o quis imóvel. baixar o valor da renda, queria garantir o imóvel, não queria sequer que houvesse, porque sabia que não havia poucos, então não queria que houvesse discussão, então paguei logo um ano adiantado. Claro. Mas há mãos inquilinos e tu muitas vezes tens que pagar ao banco, fizeste um empréstimo para fazer aquele investimento, estás a fazer um esforço, abdicaste não te aquele paga. valor, abdicaste, o inquilino não te paga e é difícil. Ele ainda por cima protege a ele. Então pronto, muitas vezes eu gosto que as pessoas percebam os dois lados da equação. Sim. Que é sempre, tem imóveis, não precisa de dinheiro. Muita pessoa que faz um esforço demasiado, porquê? Porque quer investir, quer começar a mudar a vida dela, não quer depender de um salário a vida toda, quer começar a ter algo mais. Rendimento passivo. Conseguiu juntar 10.000 euros em vez de ir numas grandes férias, se calhar não foi de férias aquele ano, não pôde dar ao filho o brinquedo que ele queria porque acabou de investir, assim tem um inquilino que não lhe paga e ele tem o banco a bater-lhe à porta, que o banco tem que pagar. Sim. E o inquilino não lhe paga a ele, o inquilino sabe que a lei defende e aumenta esse período em que não paga. E o que é que faz? Faz com que a pessoa comece 1, 2, 3, 4 meses e aquilo começa a criar ali um buraco e pronto, não há cenários perfeitos, nós temos que nos defender contratualmente, mas pronto, mais uma vez, é a lei que temos, como é que eu dentro desta lei, que é a lei que me obriga a trabalhar, como é que eu me posso defender, como é que eu posso dar boas condições, como é que eu posso estar do meu lado seguro e controle de expectativas. Olha, para mim faz sentido se trabalharmos assim e se o contrato for este, se não for, peço desculpa, mas não faço o arrendamento porque infelizmente tem que se proteger também. Já me prejudiquei várias vezes. Então de quem é que é a culpa? De todos e de ninguém. Claro. É mesmo um jogo ali de um pouco de sorte. Só acho também que se as pessoas se focarem a tentar culpar alguém, não vai levar a lado nenhum. Nem perco energia com isso. Nem perco. Eu sou desse time concordo também. Com tudo que o governo faz? Claro que não. Se concordo com o que os bancos fazem? Claro que não. Mas é assim, há mais de 100 anos. Se for pra meter pau no governo, você tem que ir o podcast certo pra ir, né? Que ali eles falam muito de política no Zuga e eles já estão bem aprofundados no tema político. Eu quis trazer mesmo porque, assim, eu não sou muito apologista, assim, de gastar o meu tempo e minha energia. Eu ia falar isso, que a batatinha é pra comer, tá? Não é de enfeite, não. De gastar o meu tempo e a energia em ver noticiários e coisas do gênero. Eu vou especificamente para aquilo que me interessa e que eu quero ter notícias sobre. Mas eu já tinha ouvido falar muitas vezes dessas questões, né, do que estava acontecendo no imobiliário e acabei por ser afetado também, porque eu sou uma pessoa que arrenda. Eu moro cá há 5 anos. Quando eu cheguei aqui para universitário, estudar na universidade, alugava 150, um quarto, que é do tamanho da minha casa hoje, entendeu? E hoje pagava o quê? Lá em Canidelo pagava 950 no T2. Canidelo? Tinhas praia em frente. Pois, essa era a vantagem. Aqui em Guimarães ainda pago mais barato, não tem um. Mas para dizer o quê? Que eu senti na pele esse aumento absurdo de renda, a quantidade de pessoas procurando por Portugal. Apesar que tu podes ver agora, tens um apoio. Olha, isto foi uma medida fantástica do governo. Já sei qual que você vai falar. É do... Como é que chama o apoio? E que ele faz retroativo, ou seja, se o valor que tu estás a pagar for 50% superior à tua taxa de esforço, eles dão-te 200 euros por mês. Ou seja, imagina que tu ganhas 1.000, a tua renda é 550. Ok. O governo dá-te 200 euros por mês. Esse é aquele... Mas não depende do tamanho do imóvel e a cidade, não é esse? Não. Acho que não. Olha, já valeu, o episódio já foi pago aqui, hein? Já pagou o episódio. Vão começar a pagar a partir de junho. E faz retroativo, ou seja, começou em janeiro, pagam-te já o ano todo. Muito fixe. Esse tipo de medida é interessante, porque a taxa de esforço é cada vez maior. Esta medida, por exemplo, foi fantástica. A medida de poder passar escritórios, claro que há certas especificações para escritórios, não são todos. Para a habitação é uma medida fenomenal. Claro que vai depender das câmaras e nem todas as câmaras têm a velocidade certa. Mas é uma medida fenomenal, porque permite, sem construção, de repente haver muita habitação. Transformando escritório em habitação. Uma medida fenomenal. Manda as empresas para home office. Portanto, eu não consigo culpá-los. Sim, há medidas sim, boas, há medidas más, há medidas incrivelmente mal pensadas, há medidas muito bem pensadas. Claro, são seres humanos à frente também. E atenção, não tenho partido, não tenho mesmo. Não sou socialista, nem socialista-democrata, nem liberal. Não tenho partido. Eu acredito em pessoas. Então, quando tiver que escolher partidos, dificilmente eu voto, mas dificilmente vou estar linkado a alguém, porque tu ali estás a escolher um partido e não alguém que te lidera, é diferente. Sim. E pronto, é isso, João.
Não, mas faz sentido, faz sentido. E agora indo para o lado de investimento, que é basicamente onde você empreendeu e onde você constrói seu portfólio e mais cresceu, eu tenho algumas dúvidas. E a primeira, tem um caso engraçado que eu tô no Mastermind aqui, que até o Luiz também tá. Sim. E muito bom uma vez, foi no nosso segundo encontro, a gente teve uma palestra lá sobre investimento, específica, né, sobre essa parte de investimentos. E aí o Paulo fez lá com a galera e perguntou se quem aqui... Foi perguntando sobre investimento, e aí na hora de falar, a pergunta não foi quem aqui investe, e isso eu acho muito engraçado aqui, foi assim, quem aqui tem mais de 5 imóveis? E aí, tipo assim, metade da sala levantou a mão, eu pensei assim, eu sou o mais pobre da sala. Entendeu? Porque eu não tenho nenhum, a galera tem em média 5. Aí eles foram vendo assim o quanto que a galera tava investindo, porque todo mundo tem um plano de X imóveis por ano para aumentar o portfólio. E eu queria saber quando ou por quê que é tão enraizado na cultura portuguesa a ideia do investir. Porque assim, quando a gente fala no Brasil, a gente fala de investimento, fala assim, olha, passamos de 1 milhão de CPFs na Bolsa de Valores para 5 milhões, ou seja, a malta tá investindo em ações. Aqui é sempre muito voltado para imóvel. É cultural, né? E eu queria entender o porquê, qual que é a sua visão sobre isso? Há uma expressão portuguesa que diz assim, terra quanto a vejas e ouro quanto possas. Ou seja, terra, e que terra é imobiliário. O meu avô sempre me disse isso, desde pequeno. E não me perguntes porquê. Ou seja, eu acabei por ser construído na crença de que ter imóveis era bom. Investir era bom. O meu avô, já na altura... ia comprando, foi comprando algumas lojas, alguns apartamentos, que depois foi dando a cada filha, eram 8, eles tinham que trabalhar muito mais que nós, que eles tinham que deixar muito. Nós hoje em dia deixámos para 1 ou para 2, eles deixavam para 8, 9, 10. E então o meu avô sempre dizia, o Guinho, terra quanto a beijas. Ou seja, ter terra. E faz parte da cultura portuguesa ter terra, ter património, ter imóveis. Que é uma segurança, entre aspas, é um investimento seguro. Então é por isso que há muita coisa de ter casa própria também em Portugal. Pois também vai também ter aí essa questão do ter casa própria. Sim. E pronto, ter imóveis cá em Portugal é cultural. É cultural. Interessante isso. Mas acaba assim... Mas também, atenção, tu rodeaste num grupo de pessoas empreendedoras, têm uma mentalidade diferente. Não é algo que abarca a sociedade portuguesa por completo. Claro, igual você disse. Tu estavas num grupo diferenciado, exclusivo, de pessoas que já pensam de maneira diferente e que é normal tu, não é? De quem tu estavas ali a rodear, já ter um objetivo diferente ou superior a alguém a média da população. A média da população. Não, eu tenho muito essa mentalidade de investir, de comprar liberdade, principalmente. Basicamente o que você disse sobre o porquê você não tem casa própria. Mas para mim foi interessante entender porque dentro da lógica de um portfólio, o imobiliário sempre foi algo que eu sempre pensei também, que será construído, mas que não tinha um peso tão forte, igual depois que eu percebi que tinha aqui na cultura. Por isso dessa pergunta, de entender o porquê que era tanto essa mentalidade do imobiliário. E muitos dizem sobre isso, né? É um investimento mais seguro, é um investimento mais seguro. E eu concordo, assim, em certa parte, mas tem uma frase, né, do Flávio Augusto que diz, tem o resto da frase, mas é só essa frase aqui que faz sentido nesse contexto, que a segurança não existe, né? Que a segurança é uma ilusão no sentido de que a melhor forma de você construir essa segurança é no ativo você, no que você é capaz de desenvolver. Olha, era o que eu ia responder. Eu ia dizer assim, acho que a única segurança que nós temos é investir em nós próprios. É isso. Porque a gente vê a Ucrânia agora, o investidor imobiliário lá ficou lascado. Tocaste nos 2 pontos que eu ia tocar. Eu ia dizer, o imobiliário é seguro, mas há situações como, por exemplo, a da Ucrânia, que era um país maravilhoso, sim, com um PIB fenomenal, não é? E de repente vê-se o país destruído e o que tu achavas ser seguro deixou de ser seguro. Deixou de ser seguro, completamente. E há questões como decisões políticas, onde podes ter um imóvel fantástico e de repente eles permitem construir uma torre à tua frente e o teu prédio desvalorizou. Sim, tem muitas variáveis que você não controla ali também, né? Ou, por exemplo, passam um tribunal da relação para a beira do teu prédio e vais ter muito mais barulho, vai desvalorizar o teu imóvel. Ou iam aprovar. E o contrário também acontece, né? Sim. De abrir ali um shopping center famoso e de pode não sei desvalorizar, mas não existe a segurança. Claro que o ramo imobiliário, dentro dos vários tipos de investimentos, e acho que essa poderá ser a frase, é a mais segura. Sim. Porque é talvez aquela que é palpável, correto? Claro. Não é aquela, das poucas que é palpável. É das mais seguras. Agora, não é 100% seguro. E tens o caso da Ucrânia. Exato. 100% seguro somos nós. Claro. Somos nós. E eu sempre disse isso. O investimento mais seguro que eu tenho sou eu mesmo. Se precisar desenvolver qualquer coisa de novo, você consegue com o know-how que você tem. Podias-me tirar tudo. É isso. Eu volto a ficar rico. É isso mesmo. Eu gosto dessa mentalidade, cara. Porque é verdade, é verdade. Não tem hipótese.
Eu sei exatamente o que é que tenho que fazer. Sei exatamente o que tenho que fazer. Falo muito com o Luís, ou porque é que não ensinas? Eu sei, porque nem sei dar valor àquilo que eu sei fazer. Porque aquilo eu sei fazer, eu sei exatamente como é que alguém pode começar do zero e ficar rico. Porque eu sei fazer. E se me tirasses tudo e tu dissesse, a minha esposa, tu arriscas demasiado, porque 100% de lucro que nós tivemos na venda da casa, eu investi tudo, não deixei ficar nada. E ela disse, deixar ficar o que é que eu sei? Não. Ela disse, perdemos tudo. Eu disse, eu chego aqui outra vez. Tenho certeza absoluta, eu chego cá outra vez. Certeza absoluta. Isso é importante. Esse nível de confiança claro, e também... Para quem me ouve assim, é maluco, pronto, está a falar porque está a ser entrevistado. Não, eu garanto que eu tenho a certeza absoluta que eu chego cá outra vez. Mais rápido que o que cheguei, porque agora eu começo com experiência, não começo do zero. Exato, porque também a curva de aprendizado é onde toma mais tempo. Simples. Com o networking que desenvolvi, então... Chega muito mais rápido que o que demorei agora a chegar. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho muito interessante isso porque a gente vê isso se repetir, né? A gente vê não só em outros nichos também, né? Essa lógica de a pessoa ter ganhado experiência, passado pelo caminho e depois ter total confiança e capacidade de, se precisar fazer de novo, fazer. Fácil de novo. E as pessoas subestimam isso, né? Elas subestimam ela muitas vezes acha que é sorte, acha que é estar no lugar certo na hora certa. É normal, porque a nossa sociedade é assim que é... Quando digo sociedade não falo Portugal, falo o mundo. É assim que nós somos ensinados. Quando alguém é bem sucedido, a primeira reação é assim, será que é legal o que ele faz? Pô, será? Teve sorte? Ele é que teve sorte. Olha, inventou o Facebook. Que sorte que ele deu. Claro. Que só já viu o Wi-Fi, aquele gajo inventou o Facebook, um sortudo. Sortudo nenhum, malta. Ele só construiu algo que é usado por bilhões de pessoas e... Sortudo, isso não existe. Alguém, ganhou uma vez. Ok, poderá ter tido sorte. Alguém ganha consecutivamente, não é sorte. A nossa sociedade gosta disso. Arranjar formas de criticar para que o peso e da dor que eles sentem interiormente seja menor. Eu falo isso sem problema nenhum. Quem gostar gosta, quem não gostar não gosta. Muita gente tem uma dor muito grande por te ver a atingir coisas que poderia ter feito o mesmo que tu, mas não esteve disposto a pagar o preço. E depois sortudo. Foi alguém que o ajudou. O pai tinha aquele contacto. É sempre assim. E tu não conheces o pai dele? Não podias ter pedido tu? O pessoal dá sempre desculpas para que a dor que sente internamente tenta amenizar. Mas ela vai ser cada vez maior enquanto se continuar a desculpar. Por isso é que eu não procuro desculpas no governo. Se sou eu, são os outros. Daquilo que eu tenho, o que é que eu posso fazer para continuar a ser bem sucedido? Faz todo sentido. E você falou isso de ajudar os outros e como que você geraria valor para os outros. Eu queria saber um pouco aí do seu conteúdo. O produtor já botou na tela aqui e entender a lógica por trás. No caso... Para já, como eu costumo dizer, é pro bono. É pro bono, é para ajudar a galera. Para já é para ajudar. Tem imensas mensagens aí, pessoal pede-me ajuda, faço imensas chamadas com a malta que entra em contacto comigo a perguntar como é que estão a pensar em investir, o que é que podem fazer, e eu estou a ajudar toda a gente. Tenho o objetivo de lançar o meu curso, mas não quero lançar alguma coisa qualquer. Quando lançar tem que ir encontrar o meu padrão, tem que ser algo completamente disruptivo, em que a pessoa que sai do meu curso consiga implementar, né? Implementar, e ou seja, eu acompanhá-la a fazer o primeiro investimento imobiliário. Okay? É quase uma mentoria ali junto, então, que você quer desenvolver. É uma mentoria da ação. Eu não quero simplesmente dar mentoria e dizer que tenho o que não tenho. Claro. Pensa a acontecer, que tenho um não sei o quê que faz milhares de milhões. Não, quero aquilo que eu vou fazer é aquilo que eu faço. Muitas vezes assim, arrendar, vocês não devem beber arrendados, mas tem casa própria. Não, aquilo que eu ensino eu faço. É isto, aquilo que eu ensino e eu faço. Está muito fixe aí esse Instagram. Então, eu crio conteúdo. Ainda não comecei a falar de investimentos que faço, de quanto é que ganho, porque de certa forma admito que me deixa desconfortável quanto a isso. Alguns negócios que eu fiz ganhei valores bastante grandes e que fica desconfortável porque sei que vai entrar ali numa base de ceticismo, de crítica de achar que não é para elas, desconectar um pouco, né? Então pronto, para já um conteúdo mais de coisas que as pessoas podem utilizar, que as pessoas possam... Você já tem mais de 5 também, cara. Mais de 5 tenho mais de 5 tenho próprios, depois por empresa tenho. Boa, mas está muito fixe o conteúdo. Parabéns aí pela edição. Não, o objetivo é que aquilo que eu dou são coisas que elas podem utilizar no dia a dia. Há muita cena lá, não vou encontrar aquela agência imobiliária, as imobiliárias só nos ficam com dinheiro, as imobiliárias têm uma capacidade de negociação que nós não temos. Claro, elas têm volume também de oferta. Elas sabem exatamente onde é que podem ir, as perguntas que devem fazer. As pessoas às vezes aparecem-me e dizem, mas quero ser eu negociar a minha própria casa. Eu digo, olha,
vai dar merda. Você não está acostumado com... Peço desculpa de ter dito isto, não sei se podia Não, dizer. pode. Vai dar merda. Aqui Porquê? não tem tabu, não. Porque a casa é tua. O que é que tu fazes quando alguém é teu? És emocional. Quando há emocionalidade numa venda, vai dar merda. Então as pessoas dizem, não quero ser eu, porque eu é que sei vender a minha casa. Assim, pronto, eu vou falar, eu intermediário, tenho a certeza. A pessoa com quem eu a entreguei, o Diogo, vou dar aqui um exemplo, o Diogo, pá, é o melhor neste ramo. E ele sabe exatamente como é que pode ir buscar um valor maior. E as pessoas às vezes querem intervir, acham, têm aquela certeza, eu é que sei vender a minha própria casa, não é? E aí... Não corre bem. Faz sentido. Então são coisas que ensino isso, pá, como questões fiscais, coisas que elas podem dá dicas procurar, úteis, né, dá dicas. Precisa. Em breve vou começar a mostrar mais casos práticos, boa, imóveis meus, rentabilidades que tive. Não estou preocupado para já, não quero lançar o curso amanhã. Há aqui um tema que eu estou a estudar, como é que nós podemos fazer Infinite Banking, e quero perceber se ela é possível em Portugal. Se é possível em Portugal, é algo que quero ensinar no meu curso. Boa. Que é como é que tu podes ser o teu próprio banco através do seguro de vida, e é algo que é feito lá fora. Quero perceber se em Portugal é feito. Tive reunião hoje e vou ter ainda mais umas durante esta semana com empresas especializadas nisso para perceber se é possível fazer Infinite Banking cá. Se for, é algo que quero ensinar porque ninguém ensina, e é algo que também é super disruptivo, é algo fenomenal. Se puderem ensinar isto vai ser brutal. Muito fixe, quanto mais recursos as pessoas tiverem para se beneficiar, melhor. Sim, não quero lançar primeiro eu não preciso, graças a Deus, estou perfeitamente bem. Para lançar, tem que ser algo incrível, porque se não for, desmotiva-me. Ou é algo a sério, ou... Sim, se quer fazer algo com profundidade, algo como deve ser. Ou não está, ok? Faz todo sentido. Hugo, e caminhando agora para a reta final aqui do nosso episódio, depois de já ter gerado um bocado de valor aí para a audiência, eu sei que é um tópico que interessa para muita gente, porque o imobiliário interessa para muita gente, como a gente já disse. Eu sempre faço uma provocação no final pedindo para deixar uma frase, uma indicação de livro, um pensamento qualquer que possa fazer sentido, e só te dando um contexto, a maior parte da nossa audiência são empreendedores, pessoas que querem empreender, pessoas que são prestadores de serviço, principalmente nesse ramo digital. Então, só para saber o público também. Então vai ser bom, mas tem que ser rápido editar isto, porque eu tenho um conteúdo que já gravei sobre os 3 livros que, na minha opinião, foram fundamentais para que eu, claro que a par dos livros houve muitos inventos que eu fui desenvolvendo pessoal, houve o Alexandre Monteiro, acabei por não falar muito nele, mas que talvez as pessoas mais importantes da minha vida, mas houve estes 3 livros que posso referenciar, que foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Pai Rico, Pai Pobre e o Mente Milionária de Harv Eker. Especificamente o porquê de cada um. O Pai Rico, Pai Pobre, porque me ensinou imobiliário. Atenção, nem tudo que vocês veem de conteúdo americano é aplicável a Portugal. Claro. Nem tudo que o Pai Rico, Pai Pobre, o livro, ensina, e eu fui vê-lo ao vivo recentemente à Roménia, aquilo que ele ensina é aplicável à nossa lei. Não, mas a mentalidade ele ensina. Sim, e dá para adaptar muita coisa também. Exatamente. O outro, Segredos da Mente Milionária. O pessoal acredita nisto. A minha maior vantagem é a minha mentalidade. É isso. Minha maior vantagem é a minha mentalidade. A minha esposa, apesar de ser minha amiga há muitos anos, ainda só o ano passado é que viu isto a acontecer. Porque faltavam para o meu objetivo do ano 10 mil euros e eu disse assim, pá, falta-me aquilo, eu preciso daquele número, eu prometi-me que atingia aquele número, falta-me aquilo. E ela, mas está alguma coisa a acontecer? Eu disse, não, mas vai chegar. Porque assim, chega sempre. Eu tenho que fazê-los e eu dou, o mundo vai-me dar. Pá, eu juro que isto é verdade. É sim, a lei da atração. Eu juro que isto é verdade. Alguém me procurou no meu Instagram e diz-me, opá, eu estou a ver o seu conteúdo e eu gosto de investir em Airbnb de luxo e estou à procura disto. E eu nem tinha imóvel para ela. Encontrou? Não, liguei com os meus contactos, olha, preciso disto, o que é que tem? Pá, não tenho nada. Isto é verdade. Pela saúde do meu filho. Passado uma semana, liga-me uma cliente minha a dizer assim, opá, Hugo, preciso de vender a minha casa urgentemente. E a casa dela era fenomenal. E o valor que ela já tinha tido a casa à venda por um valor muito superior, e o valor que ela me dá era a 20 mil euros de diferença do valor que o cliente me tinha dado. Eu levei para baixo? Para cima. Okay. Negociou-se. Levei lá ao cliente no dia que ele foi, fechou-se. O valor que eu recebi, 10 mil euros. Eu juro, e a sua mulher ficou em choque. Eu juro pela saúde do meu filho que isto é verdade. Eu juro, não estou mesmo a brincar. Isto é mesmo verdade. Não é assim, não percebo, as pessoas ligam-te. Eu disse-te, isto é a lei da atração, eu acredito nisto, porque é a mentalidade, juro. E tu vês isto sobre as tuas crenças bloqueadoras. Eu tenho um grande amigo meu que também
é mentorado por mim, que o pai dizia-lhe assim: se algum dia ganhas mais de 700 euros estás a fazer mal a alguém. E ele não percebia porque é que quando ganhava dinheiro que o dinheiro lhe desaparecia. É muito triste. Porque isso. a crença dele era de várias vezes. Ele passou horas sentado à mesa com o pai e com a mãe, não é? Que E só o pai lhe falavam dizia isso na cabeça. Pá, aquelas pessoas que ganham muito dinheiro, elas não fazem bem às outras. Ter muito dinheiro não é bom. Então ele, quando tinha dinheiro, quando ganhava, o dinheiro desaparecia-lhe. Era assim, porra. Para não estás o nome dele. Sim. Ele Ele não sabia o porquê que ele afastava o dinheiro dele. Não sei, então, desde desenvolver uma planilha de Excel, a começar a fazer várias coisas, mas o ponto foi trabalhar na mentalidade dele. E eu digo isto à minha esposa e digo isto a muita gente. O meu ponto mais forte não é o que eu percebo de Raimon Mulher, é quem percebe muito mais do que eu. Nem é o que eu ganho, é quem ganha muito mais do que eu. É a minha mentalidade. É aí. Ajuda muito, sem dúvida. Sim, eu não ganho só dinheiro Raimon Mulher, faço muitas outras coisas. Tenho uma rede de networking que permite estar em vários lados, arte e até peixe ultimamente. Até peixe ultimamente. Para pedir um contacto para 25 toneladas 2 em 2 semanas para a Argélia. Já estou a agilizar a cena. Essa é Esse é networking. Exato. E decoração também. Pronto, a pessoa depois o networking desenvolve-se e tu podes ir estando em alguns lados, sempre dentro do teu registro. Mas pronto, o ponto mais forte é mesmo a minha mentalidade, porque eu acredito que consigo. E é mesmo genuíno. Eu não falo de ei pá, vou conseguir ser, irei ser. Não, eu acredito mesmo conseguir, que mereço. Eu acredito mesmo que mereço chegar lá, por aquilo que eu já fiz, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu dou, pelas pessoas que eu ajudo sem pedir nada em troca. E então, depois paga o preço e realmente acaba por acontecer. Acontece, e há quem diga acontece que é sorte. sempre. E este ano estou muito longe do meu objetivo ainda. Minha esposa já disse: caramba, já está muito longe, não te preocupes, vai bater. vai bater. Alguém vai ligar, vai rolar um direct. Vai bater, vai dar de certeza absoluta. Juro, tenho certeza. Muito fixe, Hugo, muito fixe, muito legal. Parabéns e pela depois, o último, que é o livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque foi um livro que eu, ao lê-lo, percebi exatamente. Dale Carnegie. Dale Carnegie, eu percebi exatamente o quê? O quão importante é de seres empático e percebes o outro lado e ouvires as outras pessoas, e que nós muitas vezes só queremos falar e não ouvimos os outros. E alguém partilha um problema dela connosco e nós ouvimos assim: sabes, também o meu patrão também tem destruído a minha vida. A pessoa não quer saber o teu patrão, só quer que tu ouças que o patrão dela está realmente a destruí-la. Ela quer sempre colocar as pessoas querem ser ouvidas. Eu antes só falava e agora comecei a ouvir e mudou muito, muito, muito mesmo. Então eu aconselho esses 3 livros pelas 3 vertentes em que ele toca: a parte mental, a parte de saber ouvir, saber ser empático, saber não dizer a coisa errada muitas vezes, não querer ser provocador a toda a hora, e a outra de perceber que o investimentos pode catapultar, pode ser um ninguém, e podes, com a estratégia certa, a mentalidade certa, chegar a um lado. Total, muito bom, Hugo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, pessoal, João. espero que vocês tenham anotado aí. Então Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Exatamente. Pai Rico, Pai Pobre. Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária. É muito bom. Há muitos outros, mas estes... Não, boa dica, é a base. É a base de 3 coisas muito importantes. São a base. Depois podem seguir o Luís Diogo, que ele tem livros para tudo. Ele tem livros para tudo. Que ele é um viciado em livros. Sigam também o Hugo. Como é que era o seu? É Hugo Lopes 23? 23. Boa, muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, deixa lá o comentário se realmente foi produtivo para você. E é isso aí, como eu sempre digo, é só o começo.